Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. Meu nome é Eduardo Rocha, do portal cienciadosdados.com, que é o portal criado para trazer a ciência de dados para você com uma linguagem bem simples e com muita prática. É claro, como você vai ver aqui no Ciência dos Dados. O negócio é prática, é mão na massa, beleza? E cara, nesse Ciência dos Dados na Prática, eu vou trazer para você uma introdução à visão computacional. Nossa, Eduardo, eu vou ver visão computacional, inteligência artificial. Sim, esse projeto ele é um pilar, ele é a base ali dos estudos, que hoje são estudos muito avançados em visão computacional. É isso mesmo. Qual vai ser o nosso problema de negócio, Eduardo? Bem, nós vamos analisar imagens e vamos criar uma máquina preditiva que vai detectar qual é o dígito. Então, nós teremos ali uma máquina preditiva, nós passaremos para a nossa máquina preditiva imagens de dígitos e a nossa máquina preditiva vai prever qual é o dígito. Dígito que vai de 0 a 9, beleza? São 10 dígitos, né? Do 0 a 9. Beleza? É isso que vai fazer a nossa máquina preditiva. Nossa, Eduardo, então quer dizer que hoje nós vamos construir uma máquina preditiva cujo as variáveis de entrada serão imagens? É exatamente. Você vai treinar o seu algoritmo com imagens, beleza? Bora para frente? Então simbora, vamos lá. Esse é um problema de classificação que é conhecido como um problema multiclasse. Por quê? Porque nós não estamos querendo prever algo binário, como, por exemplo, vai ter doença ou não vai, se vai inadimplir ou se não vai inadimplir. Nesse caso, nós iremos prever 10 classes, que são os 10 dígitos de 0 a 9, beleza? Nosso algoritmo vai prever qual que é o dígito da foto, beleza? Então, beleza. Esse é o nosso problema de classificação multiclasse. Então, o que a gente vai fazer? Nós faremos previsões de dígitos que foram escritos à mão por meio do dataset MNIST. É um dataset muito famoso que ele foi utilizado aqui nos primórdios dos estudos de visão computacional, beleza? Ele é um dataset público e eu vou deixar o link disponível aqui para você, que é do Scikit-Learn. Esse dataset ele já está dentro do Scikit-Learn. A gente não vai precisar importar um banco de dados como a gente sempre faz para fazer, como a gente às vezes faz para fazer algumas análises, para fazer a nossa máquina preditiva. O que a gente vai fazer hoje é, vamos mapear a libname, nós vamos ali mapear o banco de dados do Scikit-Learn, porque lá dentro a gente tem o banco de dados chamado LoadDigits, que é um dataset criado aqui pela galera da MNIST. O pessoal lá da MNIST criou esse banco de dados e aí disponibilizou para a comunidade, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na descrição do LoadDigits. Então tá aqui, estamos aqui na página do Scikit-Learn. Dentro do Scikit-Learn a gente tem um pacote chamado datasets, que são datasets. O Scikit-Learn ele importa alguns datasets públicos para facilitar a vida do cientista de dados, beleza? E o nome desse dataset é LoadDigits, beleza? Como é que é esse dataset, cara? Esse dataset ele é uma imagem, beleza? Ele é uma imagem. Ele tem 8 por 8 pixels, beleza? Então imagina a imagem lá, uma foto. Eu tenho 8 pixels aqui e 8 pixels aqui, beleza? Eu vou mostrar na foto que vai ficar mais simples para você. Nós temos 10 classes, beleza? Nesse dataset. A imagem é 8 por 8, nós temos 10 classes, que é de 0 a 9. Nós temos um total de 1.797 registros, beleza? E a dimensionalidade é 64. 64 por quê? Porque é uma matriz, né? 8 por 8. Então a dimensionalidade vai dar 64, beleza? 64 pontinhos ali. Imagina que são 64 pontinhos e você já vai entender tudo isso aqui. Beleza? Então está aqui o LoadDigits. Você depois dá uma navegada para você verificar aqui quais são os outros atributos que você tem no LoadDigits e pode conhecer um pouco mais sobre esse banco de dados. Beleza? Bora para frente. Aqui está só um exemplo e é óbvio, galera, olha só. Aqui eu tenho os 9 dígitos, eu tenho 8 dígitos aqui de exemplo, beleza? Ó, o dígito 0, o dígito 1, o dígito 2, o dígito 3. Pô, tá meio distorcido aqui, Eduardo. Galera, a gente tá falando aqui de 8 por 8. Então, 8 por 8. Aí, numa tela aqui, como por exemplo essa tela aqui do monitor, é Full HD, tem 1080. Então, assim, é lógico que vai ver essa diferença. E essa resolução é exatamente para facilitar o treinamento, beleza? Porque a gente reduz ali a dimensionalidade, beleza? Fica mais simples.
Beleza? Vamos para frente? Então, beleza. Eduardo, como é que vai funcionar essa parada? Me explica aí, como é que eu vou ler essa foto? O que que tem nessa foto? Como é que a gente vai transformar isso em variável? Me explica aí, Eduardo, tintim por tintim, miudinho, porque eu quero entender esse negócio. Então, vem comigo, você vai entender essa parada agora. Bora lá. A gente vai transformar a matriz 8 por 8, ou seja, essa matriz 8 por 8, de 8 pixels aqui na horizontal e 8 pixels na vertical, num vetor com 64 pixels. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai transformar num vetor de 64 pixels. Então, a gente vai fazer o seguinte, presta atenção. Eu tenho 8 pixels aqui nessa linha, certo? Eu vou pegar, mostrar aqui para você para ficar mais bonitinho. Eu tenho 8 pixels aqui nessa linha. Depois eu tenho 8 pixels aqui nessa linha. Depois eu tenho 8 pixels aqui nessa linha. O que a gente está fazendo? Eu vou pegar todas essas linhas e ir emparelhando aqui. Eu coloquei uma linha, tem 8. Agora eu coloquei outra linha, tem mais 8. A outra linha tem mais 8. Para quê? Galera, olha só. Quando a gente está utilizando um dataset para fazer treinamento dos modelos, a gente não deixa as variáveis nas colunas? Olha só, eu tenho aqui a variável 1, a variável 2, a variável 3, a variável 4, e aqui eu tenho os registros, né? Tenho lá o cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, não é assim? Então a gente vai fazer a mesma coisa com os dígitos. Galera, não tem mágica, é tudo matemática. Isso aqui é álgebra linear. O que a gente está fazendo? A gente está pegando aqui a matriz e está transformando num vetor. Agora, Eduardo, eu precisava então saber álgebra linear? Claro que não, você só ia seguir esse framework para fazer esse trabalho. E aí a gente acaba de derrubar mais uma crença. Eduardo, eu preciso saber álgebra linear, Eduardo, eu preciso... Cara, se você souber, ótimo. Mas se você não souber, uma explicação simples e o entendimento de como funciona o framework é o suficiente para você construir essa máquina preditiva. E você vai fazer agora, beleza? Vou te dar aqui um exemplo. Olha só, esse nosso exemplo aqui é o seguinte. O que a gente está fazendo? Olha só, eu vou pegar aqui o nosso dataset, ele vai ter 64 pixels. Então, ele vai estar mais ou menos assim, ó. Eu tenho a variável 1, a variável 2, a variável 3, a variável 64. Nós teríamos 64 variáveis. Tá bom, Eduardo, mas o que são essas variáveis? São cada um dos pixels, galera. Cada um dos pixels serão uma variável. E o que é o pixel, Eduardo? Tá bom, vamos lá. O pixel, nesse caso aqui, a gente vai estar usando a intensidade da cor. Nós estamos falando de tons de cinza aqui, tons de preto, beleza? Então, o nosso pixel ele vai ter um valor de 0 até 255, beleza? Que é o 0 é a ausência de cor absoluta, é o pretão, e o 255 é o mais clarinho, beleza? Então, o que aqui a gente tem? De acordo com a tonalidade do pixel, a intensidade, ele vai ter um valor. Então, por exemplo, esse pixel aqui, ele tem esse valor 255. Esse aqui já é um valor um pouco mais claro, então ele tem um valor 180, e por aí vai. Cada quadradinho desse é uma variável e cada quadradinho desse tem uma intensidade de cor preta aqui, de cor cinza. Beleza? É isso que é a variável. E aí, cara, você consegue fazer o depara? Eu tenho 64 variáveis. Cada variável tem um valor de 0 a 255. A gente vai jogar isso numa máquina preditiva, num algoritmo de machine learning, e ele vai fazer a previsão de qual dígito que é de acordo com cada cor de cada pixelzinho. Beleza? Então, ele vai conseguir reconhecer que quando essa caixinha aqui está preenchida junto com essa caixinha aqui, e junto com essa caixinha aqui, e junto com essa caixinha aqui, o dígito é 3. E assim vai. Se eu tivesse preenchido daqui até aqui, assim, por exemplo, então essa caixinha aqui está preenchida também, essa caixinha aqui está preenchida também, então eu acho que é o 8. E assim a gente vai treinar o algoritmo com esses 1.700 e tantos números que foram escritos à mão ali no dataset do MNIST. Beleza, galera? Cara, que massa que você entendeu. Bora pra frente então, cara. Beleza. E qual é o algoritmo de machine learning que a gente vai utilizar, Eduardo? A gente vai utilizar, antes de falar do algoritmo de machine learning, eu vou dizer qual é a técnica que a gente vai utilizar. A técnica que a gente vai utilizar é conhecido como distância matemática. A gente vai utilizar um algoritmo que vai fazer o seguinte: aqui, imagina que a gente tem aqui essa área, beleza? Essa área aqui, eu tenho um dígito que ele está aqui. Essa interrogação aqui é um dígito, beleza? Dado essa área e os vizinhos mais próximos, a gente vai informar o que é o dígito. Então, por exemplo, aqui eu tenho maçã.
Aqui eu tenho maçã, mas aqui eu tenho laranja. Aqui eu tenho laranja. Então, olha só, aqui os vizinhos mais próximos do meu dígito, aqui da minha interrogação, são laranjas. Então, de acordo com a distância matemática, se eu estou tendo mais perto aqui laranjas, eu vou falar que esse cara aqui é laranja, ao invés de falar que esse cara aqui é maçã. Beleza? É mais ou menos isso que o nosso algoritmo vai fazer para dizer qual é o dígito que a gente está querendo prever. Beleza? É essa técnica matemática. Beleza? Bora para frente então, Eduardo. Bora. Entendi qual é o nosso problema de negócio, entendi quais são as variáveis, entendi qual é a técnica que a gente vai utilizar para classificar o dígito e agora é mão na massa, bora importar essas paradas tudo aí, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai importar o NumPy, vamos importar o datasets para importar o load digits e vamos importar a Confusion Matrix, o Classification Report para fazer a avaliação do nosso algoritmo, o Train Test Split para separar em dados de treino e dados de teste, porque a gente vai utilizar um algoritmo de aprendizagem supervisionada. Nós já temos ali os dígitos e uma coisa que é interessante também eu falar para você. Nós temos aqui o dígito 1, o dígito 2, o dígito 3, o dígito 4. A gente tem vários escritos à mão que vai até 1797. Então, o que aconteceu? A galera que criou esse dataset rotulou. O que é rotular, Eduardo? Ele informou que esse dígito aqui, ele é o dígito 1. Então, a gente já sabe que a variável resposta aqui é um 1. Ah, esse dígito aqui é o dígito 2. Esse dígito aqui também é o dígito 2. Esse dígito aqui é o dígito 0. Então, a equipe de negócio que construiu esse dataset já rotulou, beleza? Então, por isso que a gente vai fazer uma técnica de aprendizagem supervisionada. A gente já tem os valores dos registros. E aí a gente vai comparar a nossa máquina preditiva com o valor dos registros originais, com o gabarito. Beleza? Beleza. Então, isso é aprendizagem supervisionada. E por isso a gente vai dividir em dados de treino e dados de teste. E vamos usar o KNN, galera, que é o algoritmo conhecido como vizinhos mais próximos, beleza? Os K vizinhos mais próximos. Esse KNN é de quantidade de vizinhos próximos que você vai considerar para fazer classificação, beleza? E o Matplotlib é exatamente para você visualizar aí os resultados lá embaixo, quando a gente estiver fazendo o plot dos dígitos, para você visualizar os dígitos. Beleza? Esse warning aqui é porque de vez em quando a galera do Python deixa uns warnings aí para dizer que algumas funções vão descontinuar, tal, enfim, para não gerar muita zica aí, a gente vai rodar essa parada aqui para não ficar vendo warning à toa. Beleza? Então, tá lá, o Python tá alocando memória pra gente, o Google Colab tá alocando memória pra gente. Tô usando o Google Colab, acho que na próxima eu vou trazer o Jupyter, né? O Jupyter Notebook, tô com saudade do Jupyter. E vou trazer o Jupyter para você também pegar todo o início, porque aqui tá fácil. Tô no Google Colab, eu venho aqui, importo o dataset, ou pego ali direto do Google Drive, ou carrego, por exemplo, uma biblioteca que já tem o dataset, como a gente está fazendo agora com o Scikit-Learn. Mas eu quero saber como é que funciona isso no Jupyter, Eduardo. Beleza, a gente vai fazer isso na próxima aula, beleza? Então tá bom. Cara, bora carregar o dataset? Bora. Como é que a gente faz? Eu vou criar a variável dígitos, beleza? Com o nosso dataset, vai chamar dígitos. E aí eu vou usar o load digits do pacote datasets, que está no Scikit-Learn, beleza? Criando lá o nosso pacote, beleza? Bora dar uma visualizada nele para ver como é que é? Quando a gente está carregando os dados ali do Scikit-Learn, a gente está utilizando a visão de dicionários. É por isso que eu trouxe para você lá no curso de Python Analytics Fundamentos ou uma aula só de tipos de dados, beleza? Por isso que é importante você entender os tipos de dados ali originais. Por quê? Porque existem estruturas que você precisa conhecer para você entender como que os dados estão dispostos. Por exemplo, o dígito está como dicionário, não tá, Eduardo? Então, se eu der um ponto aqui, eu vou ver os atributos desse dicionário. Então, tá lá, o data é onde estão a matriz, o array de valores de cada um dos dígitos. Cada dígito não tem 64 variáveis? Cada variável não é um valor lá, uma escala de preto que vai de 0 a 255? Então, é exatamente esse vetorzinho de valores está aqui dentro do data, beleza? Bora dar uma olhada nele? Bora. Executa, tá lá, um array de valores. E aqui ele deu um pontinho, é claro, para não ficar mostrando 64 linhas aqui. Beleza? Então, ó, esse primeiro dígito, ó, aqui é preto, ó, tá bem escuro aqui, nessa primeira variável. Ó lá, a outra caixinha tem valor 5 e por aí vai para os 1.700 e tantos dígitos. Beleza? Então tá bom. Tem como eu ver outra coisa aqui, Eduardo? Tem, ó, bora dar uma olhada lá, ó. Tem a descrição. O que é a descrição? Dá um enter aqui, ó. Então, beleza, ó. Ele vai falar lá, ó, que
é um dataset, fala lá o número de atributos. 64, beleza? Olha lá, tem 64 atributos. A informação, olha lá, é 8 por 8 pixels, tá vendo? Então aqui ele vai trazendo vários atributos. Ó, não tem valores missing, beleza? Ó, não tem valores missing, ó, non, e por aí vai, beleza? Aqui tem como a gente visualizar mais coisa, Eduardo? Tem, ó, tem como olhar o target, beleza? O target é o Y, ele fala lá o que é o dígito, ó lá. O dígito 0 é o dígito 1, esse aqui é o dígito 2, esse dígito é o dígito 9, o 8, esse aqui é o dígito 8, e por aí vai. Beleza, galera? Conhecemos o dataset? Beleza, tá bonitinho, já tá tratadinho, beleza? Nos trabalhos ali, geralmente a gente tem um trabalho um pouco maior, inclusive o trabalho de rotular é um trabalho muito grande. Imagine aí você tendo que rotular 1.700 fotos, você tem que ter uma equipe para fazer essa parada, beleza? Senão o trabalho pode demorar bastante, tudo bem? Então, beleza. Eduardo, mostra para mim aí, cara, algumas labels aí, algumas imagens, só para eu visualizar. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? Eu estou trazendo as imagens, beleza? É mais um atributo, beleza? Um atributo ali dentro. Então, eu olhei o target, eu posso olhar as imagens também, ó. Então, lá, eu vou trazer o dígito, né, que é a imagem, e eu vou trazer o target, ou seja, a descrição do que é a label, beleza? Simplesmente isso que eu estou fazendo aqui, ó. A label 0, tá vendo? É um 0 mesmo, né, ó. Esse aqui, ó, vou aumentar aqui um pouquinho para você. Esse aqui é o 1, né? Dá para ver perfeitamente que é o 1. Esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Apesar da imagem estar numa resolução ruim, a gente consegue claramente identificar que realmente o dígito é o que está dizendo aqui a label, beleza? Beleza, Eduardo, entendi. Já vi as imagens, já está tudo claro na minha cabeça agora. Então, eu vou separar as paradas agora para fazer a minha máquina preditiva, não vou, Eduardo? Vai sim, só que antes a gente vai fazer alguns pré-processamentos e eu já vou explicar o porquê, beleza? Vamos fazer o seguinte, o que a gente sempre faz quando a gente vai fazer a nossa máquina preditiva? A gente precisa separar os valores de entrada, as variáveis explicativas e a nossa variável a ser predita, não é? Não é assim que a gente faz? Quando é algoritmos de aprendizagem supervisionada? Então bora separar. Beleza, vamos separar o X. Quem é o X? É o data, né? É o array de valores, as variáveis de entrada, as 64 variáveis que representam os pontinhos na caixinha lá da fotinha, beleza? Essas são as nossas variáveis de entrada. E o Y é o próprio target. Separamos X, separamos o Y. Agora, bora dar uma olhada na shape de cada um, beleza? Ó, a shape, que é a função que a gente usa para visualizar a quantidade ali de informações, beleza? Então, ó, eu vou dar uma shape no Y, no X e a shape no Y, beleza? Quando a gente executa, ele mostra pra gente o quê? Lembra quando a gente olha o resultado da shape aqui, ó? À esquerda da vírgula é linha, então nós temos 1.797 linhas, e à direita da vírgula é as variáveis, né? Então tá lá, ó, 64 colunas. Bate ou não bate com tudo que a gente está falando até agora? Bate. E o Y, a gente só tem as linhas, beleza? Tá separado bonitinho, porque o Y é somente ali os nossos valores, as linhas, beleza? Os valores de cada linha, né? Então tá bom, beleza. Bora fazer então o pré-processamento, cara, que é ali uma fase anterior à fase de construção da nossa máquina preditiva, beleza? Cara, aqui a gente vai fazer um negócio muito massa, mas muito massa que eu vou trazer para você e que é um conceito que eu ainda não trouxe para você, que é um termo bem interessante. Vamos lá, bora para frente. Quando a gente divide nossos dados com train, test, split, a gente faz o quê? A gente separa o que é o X de treino para a gente treinar e o test data, que é o X de teste, beleza? Depois a gente separa o Y de treino e depois o Y do teste, que a gente está chamando de test labels, beleza? Cara, tá separadinho. É sempre nessa ordem. Os X, beleza? X de treino e o test data, que é o X de teste. Depois o Y, que é o Y de treino. E depois o test labels, que nesse caso aqui é o Y de teste. Tudo bem? Depois que a gente faz isso, a gente chama o train test split e passa para ele como parâmetros. Aqui dentro ele é uma função, né? Abre e fecha. Parênteses, né? A nossa funçãozinha que é o train test split. Dentro dessa função temos parâmetros. Quais os parâmetros? Olha só, eu tenho o valor de X, que a gente separou aqui em cima, e o valor de Y. Eu estou dizendo que para teste eu quero 30%, beleza? Para teste é 30%, ou seja, 70% vai ser para treino, beleza? E aí a gente vai colocar aqui uma semente aleatória para você replicar os dados, beleza? Então vou colocar aqui, ó, a semente 101, você só repete e vai ter o mesmo resultado que eu, beleza? Agora, galera, eu vou introduzir vocês num conceito massa, que é um conceito novo, que é o seguinte. Alguns algoritmos preditivos, eles demoram muito no treinamento. Então vai ter algoritmo preditivo máquina preditiva que você vai estar construindo, que vai demorar 5 horas, beleza? Então imagina aí, você está construindo a sua máquina preditiva e está treinando, demora 5 horas. E aí, lá embaixo,
Depois das 5 horas você vai fazer o teste, beleza. Se quando você fizer o teste você vê que o resultado foi uma droga, que você não conseguiu um resultado bom, o que aconteceu? Nesse tempo, nessas 5 horas que o algoritmo ficou treinando, você ficou de braço cruzado e você não conseguiu fazer nada. Então, galera, para você otimizar essa parada nessas 5 horas de treinamento, eu vou introduzir vocês num conceito que é um conceito de validação em treinamento. O que significa isso, Eduardo? É que durante o treinamento que você estiver fazendo, você já vai validando os resultados para que você não perca muito tempo. E você já vai entender o que é essa parada. Pensa no termo. Eu tenho lá o treinamento e o teste. Eu vou treinar o meu algoritmo, ele demora 5 horas. Depois das 5 horas eu faço o teste e vejo que o algoritmo está blé. Nessas 5 horas eu perdi, foi embora. Só que agora a gente vai fazer o seguinte. Essas 5 horas eu vou, durante o treinamento, descobrindo qual é o parâmetro melhor para que eu interrompa o treinamento, já use o parâmetro melhor e não perca 5 horas esperando um resultado ruim. Beleza? Combinado? Vamos lá, bora para frente. Então tá lá. Eu vou separar então da seguinte forma. Eu tenho o meu treino foi 70%, não foi? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse treino agora e desses 70% aqui do treino, eu vou separar 10% para eu fazer a validação. Beleza? Então, ó, eu estou fazendo uma divisão ali. Eu peguei a divisão do meu dataset inteiro e fiz a divisão entre treino e teste. Beleza. Só que eu agora peguei esse pedaço aqui de treino e vou subdividir. Vou pegar 10% dele para fazer uma amostra ali de validação, para eu treinar o algoritmo, um parâmetro do algoritmo durante o treinamento, para eu não precisar esperar 5 horas e depois ter que colocar o valor melhor, que é o que eu quero. Eu vou fazer isso durante o treinamento. Beleza? Então, separei 10% para fazer essa parada e eu estou chamando ele de validação. Tá aqui, ó, valid data e valid labels, beleza? Então, ó, aqui é o treino, data, beleza? O X de treino e aqui é o X da validação, que é o valid data. Aqui é o treino labels, que é o Y das labels, e aqui é o valid labels, que é o Y da validação. Executa. Beleza. Opa, tem que fazer aqui o de cima, né, antes. Então, vou fazer aqui antes a separação treino e teste. Depois eu faço aqui o da validação. E agora, o que eu vou mostrar para você? O resultado dessa divisão toda que você fez aí, Eduardo, que minha cabeça ficou confusa. Vamos lá, olha só o resultado dessa divisão aqui, como é que ficou. Eu separei dos 1.700 registros, eu tenho 1.131 para treinar agora. Eu tenho 126, que é aqueles 10% que estava aqui dentro, para fazer a validação, e para testar eu tenho 1540. Beleza. Cara, entendi, Eduardo. Então agora eu tenho, em vez de 2 divisões, eu tenho 3 divisões. É exatamente isso, garoto. Vamos embora. Cara, é o seguinte. A gente vai precisar fazer um pré-processamento que é o seguinte. A gente vai precisar normalizar. Por quê? O KNN, ele tem como pré-requisito que os dados sejam normalizados. Então, é um pré-requisito do algoritmo. Eduardo, como é que eu vou descobrir isso? Quando você estiver usando um algoritmo, você vai precisar ler a descrição dele. Ao ler a descrição dele, você vai ver que ele trabalha com dados normalizados. É só isso, beleza? Como que a gente vai fazer a normalização, Eduardo? Cara, existem N formas e eu vou escolher uma normalização bem simples, que é conhecido como normalização dos dados pela média. Cara, que é isso, Eduardo? Antes de mais nada, não é a única forma de fazer, é só uma proposta, beleza? Cara, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a média dos nossos dados e vai subtrair dos dados dos rótulos de cada uma das linhas. Como é que é isso, Eduardo? Eu vou pegar o nosso dados, que é o X, eu vou pegar os nossos dados, que é o X, vou tirar a média, por isso eu trouxe o NumPy, eu estou usando aqui o min do NumPy e estou usando a média, beleza? A média de cada um dos elementos, ali dos treinos, de cada um dos 1.000 e tantos dígitos lá, estou tirando a média e estou colocando isso numa variável chamada xnorm, que é o X que a gente vai normalizar, beleza? Depois eu vou criar o X de treino já normalizado, que é o seguinte, eu vou pegar o X de treino e vou subtrair da média. Então, essa normalização que você está fazendo é só, pega o valor e retira da média, Eduardo? Sim, é exatamente isso. Eu pego o valor do X e retiro da média. Então, vou dar um exemplo. Imagina que esse rótulo aqui, eu estou olhando uma variável lá, o primeiro pixelzinho. Imagina que o primeiro pixelzinho seja o valor 32 e a média é 30. Eu vou tirar a média do valorzinho e vai sobrar só 2, beleza?
esse x vai ter agora um novo valor, que é o valor 2. É o valor normalizado, beleza? Para que isso, Eduardo? Para deixar os dados na mesma escala, porque o algoritmo KNN necessita dos dados normalizados, beleza? Vou fazer isso com os três. Vou fazer isso tanto com o x de treino, quanto o x de validação, quanto com o x de teste. Vou normalizar todas as variáveis x. Eduardo, poderia normalizar o target também? Existem casos que sim, você precisa normalizar inclusive as labels. Nesse caso não, a gente vai normalizar só as variáveis de entrada, beleza? Então, beleza, vamos lá, dar uma olhada na dimensão da galera lá. Então, ou seja, tem lá 64 variáveis para cada um dos dados lá. Tudo bem? Certinho? Beleza, Eduardo. Bora construir a máquina preditiva então, Eduardo. Bora. E é aqui que você vai ver o porquê que a gente dividiu em dados de validação. Olha só. O KNN, ele é o seguinte. A gente vai escolher no KNN a quantidade de vizinhos mais próximos para se fazer a escolha, se é maçã ou se é laranja, beleza? Nesse caso, se é o dígito 1 ou se é o dígito 2, beleza? A gente vai considerar os K vizinhos mais próximos. E o que é esse K? Lembra que eu falei que é a quantidade de vizinhos mais próximos? Então é exatamente isso. O que a gente vai fazer? A gente pode escolher, o cientista de dados pode escolher, Eduardo, eu quero olhar os 3 vizinhos mais próximos. Eduardo, eu quero olhar os 5 vizinhos mais próximos. Eduardo, eu quero olhar os 9 vizinhos mais próximos. Tá, mas qual é o melhor que vai me dar a melhor acurácia? Cara, é só testando para você saber qual é o valor de K que vai trazer a melhor acurácia para o seu modelo. Então, o que os cientistas de dados aí no mundo bolaram? Falaram assim, cara, se é só testar, eu preciso automatizar essa parada para eu testar aí uma quantidade de valor maior. Então, beleza, como é que a gente vai fazer? Os caras foram lá, bolaram uma macro, fizeram uma macrozinha lá e essa macro é a macro que está aqui, que é o seguinte, a gente vai dizer que a gente quer os valores de 1 a 30, só que saltando de 2 em 2, beleza? Ou seja, isso aqui é só para a gente dizer que eu quero o 1, o 3, o 5, o 7. Por que só ímpar, Eduardo? Porque o KNN ele faz uma votação. Então, se der empate, por exemplo, der um número par, aí vai dar bug. Então, a gente está colocando número ímpar para que ele escolha com mais facilidade, beleza? É só isso. E qual o valor de K? Eu vou escolher 15, beleza? Eu escolhi 15 valor de K para a gente fazer o treino, escolher qual é o melhor e fazer o teste e ver a acurácia do nosso modelo, beleza? Beleza. Só que é o seguinte, para ver a acurácia do meu modelo, eu vou criar uma lista, porque eu vou usar esses valores aqui em cima. Então, eu vou criar uma lista vazia. Essa lista vazia vai receber o seguinte, beleza? Presta atenção nessa parada aqui. Eu vou criar um loop, que é o seguinte. Para o valor de K, nessa lista que eu criei aqui em cima, que são 15 valores de K, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um modelo KNN, e aí o KNN vai ser esse algoritmo, e o parâmetro dele vai ser exatamente o valor de K. Eduardo, volta aí que eu não entendi não. Aqui dentro da nossa máquina preditiva, que é o KNN, o nome dele é esse nome aqui grandão mesmo, beleza? K-Neighbors Classifier, esse é o KNN. Com essa linha, você sabe que eu estou criando o algoritmo KNN, certo? Beleza, então criei o algoritmo KNN. Só que eu, na hora de treinar o algoritmo KNN, eu vou colocar a quantidade de valor de K que eu quero, para eu dizer qual é o melhor valor aí que vai definir aí o meu dígito. O meu algoritmo ele tem esse parâmetro. Esse parâmetro é exatamente esse cara aqui, ó, N-Neighbors, ou seja, a quantidade de vizinhos. Só que em vez de colocar aqui, por exemplo, 3, 5, 7, 9, eu estou colocando uma lista de 15 valores, que é o casinho. Beleza? É o casinho. O que é esse casinho? É cada um dos valores que está nessa lista aqui, ó, K-Vals. E você sabe que lista é esta? É essa lista que está aqui em cima, que eu acabei de criar, que é exatamente a faixa de 1 até 15. Então, eu vou criar 15 modelos aqui, cada um com valor de K. K igual a 1, K igual a 3, K igual a 5. Beleza? Depois que eu faço isso, aí eu vou e treino. Eu pego lá ó, o treino data, que é o valor de X, e o treino labels, que é o valor de Y. É só isso que eu vou fazer, beleza? Depois que eu faço isso, aí eu vou avaliar. Quando eu estiver fazendo a avaliação, o que vai acontecer? Ele vai mostrar para mim, em tempo de processamento, qual é o melhor valor de K, beleza? Bora rodar aqui para você visualizar? Então, olha só que interessante. Com o valor de K igual a 1, a minha acurácia, que foi calculada aqui por meio do score, tá vendo? Ó, essa parte aqui eu pulei, então deixa eu voltar para você. O que tem aqui embaixo? Depois que eu treino, eu faço a avaliação do meu modelo. Então, tá aqui, ó, o modelo KNN que eu acabei de criar, tá aqui.
eu coloco numa variável chamada score para que eu faça a escoragem, beleza? A escoragem eu vou precisar colocar o valor de validação, beleza? Que é aquele valor de validação que eu fiz lá em cima, que é o X de validação, e o Y de validação, beleza? Para eu verificar se o meu modelo está acertando aqui em validação. E aí, eu vou colocar isso num append. E esse append vai alimentar o quê? Essa lista aqui, ó. Quando eu faço append, exatamente essa lista aqui está sendo alimentada com o valor das minhas acurácias de acordo com os Ks. Então, olha só. Eu estou fazendo aqui o seguinte, para K igual a 1, a acurácia foi 99%. Para K igual a 3, a acurácia foi 3%. Para K igual a 5, a acurácia foi 100%. Agora, olha só que interessante. Para K igual a 7, foi 99, 98, 97, 97. Cara, Eduardo, olha só que interessante. Você percebe que a partir desse cara aqui, os valores só caem. Então, imagina se eu precisasse fazer essa parada aqui e o treinamento demorasse 5 horas. Eu ia demorar uma eternidade para fazer esse negócio. Só que como eu separei aqui em amostra de validação, o que acontece agora? Eu interrompi, imagine que aqui demorou 10 minutos para fazer o primeiro, o segundo 20 minutos, e o terceiro 30 minutos, e o quarto 40 minutos, beleza? E assim sucessivamente. Quando chegou em 40 minutos, eu já vi que o resultado estava decaindo. O que eu vou fazer? Cara, eu não vou nem continuar. Eu já sei qual é o melhor valor de K. É aqui, ou 3 ou 5, que está 100%. E aí é que está o ganho da amostra de validação. Eu acabei de economizar algumas horas aí no meu treinamento e acabei de otimizar o meu tempo. E tempo é vida, beleza? Então, bora para frente, descobrimos que é o K igual a 3 ou K igual a 5. Ixi, Eduardo, ainda fiquei confuso. Qual que eu vou usar, 3 ou 5? Cara, eu vou usar uma parada que é o seguinte. No NumPy tem uma função chamada argmax. E aí, o que ele faz? Ele pega o maior valor. E ele considera, inclusive, as 1000 casas decimais lá. E aí, ele vai printar para mim qual é o maior valor das minhas acurácias. Eu vou pegar a minha acurácia, vou pegar qual é o maior valor e vou jogar na variávelzinha i aqui. Exatamente para que ele me fale qual é o melhor dos dois, se é o 3 ou se é o 5. Então, ele olhou a milésima casa decimal lá, apesar de estar igual aqui, né? Quando você olha 3 e o 5, está arredondado, está 100 e 100, no 3 e no 5. Ele chegou, olhou a milésima casa decimal lá e viu que, considerando todas as casas decimais, o K igual a 3 é o que tem a mais alta acurácia nos dados de validação. Beleza, entendeu para que serve? A validação? Massa, né? Beleza, a partir de agora é tudo igual, você já sabe, porque você já fez vários treinamentos aqui no Ciência dos Dados na prática, então para você, a partir de agora vai ser moleza, que é o seguinte, eu vou simplesmente utilizar o meu hiperparâmetro, que foi o K igual a 3, beleza? Só que em vez de colocar K igual a 3 aqui, eu vou colocar a minha variável izinha aqui. Por quê? Porque aí eu automatizo a parada. Se eu quiser fazer um teste de novo, eu só coloco o i aqui. Mas eu poderia apagar simplesmente aqui e colocar K igual a 3. Poderia, Eduardo. Mas você sabe que eu gosto das paradas automatizadas. Porque aqui você ganha tempo quando você faz algumas paradas assim. E é para isso que eu trago isso aqui, para ensinar você a fazer as paradas da melhor forma. Beleza? Então tá bom. Vamos criar o nosso modelo aqui. Beleza? O nosso modelo final, que é o KNN com K igual a 3. Beleza? Então vamos lá. Deu Ctrl Z aqui, o K igual a 3, beleza? Criamos o modelo final. Agora sim que eu treinei ali o meu modelo final com K igual a 3, é que eu vou fazer o teste, beleza? Por quê? Porque aí eu treinei, sei qual é o melhor valor de K, mas mesmo assim eu preciso fazer um teste com dados que ainda não foram visualizados pelo modelo, para saber se esse modelo está treinado e está acertando mesmo, beleza? Então, como é que faz isso, Eduardo? A gente vai fazer aqui, o treinamento, beleza? Vamos pegar ali, dados de treino, dados de teste de novo, porque agora a gente já sabe qual é o melhor valor de K. Treinamos o modelo, é o modelo final. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai executar e aí ele vai mostrar pra gente, inclusive, os parâmetros aqui dentro. Aqui dentro eu quero mostrar um negócio interessante para você, que é o seguinte. Tá vendo que a gente utilizou aqui o único hiperparâmetro que a gente utilizou foi o valor de K, mas você poderia utilizar outras coisas também, como por exemplo a métrica aqui. A métrica que a gente está usando é a Minkowski, ou Minkowski, enfim, eu não vou ficar ligado nesses nomes não, mas enfim, o que importa é que é esse cara aqui.
essa foi a métrica de distância matemática que a gente usou. Existe outras, Eduardo? Sim, existe a distância euclidiana, beleza? A distância meu Deus, que horrível, né? A distância euclidiana, a distância Manhattan, e cada um com a sua especificidade. A distância de Hamming, que é para dados que são categóricos, enfim. Você ainda tem uma parte para você avançar e entender outros hiperparâmetros. Tudo bem? Então, beleza. É só isso que eu queria mostrar para você. E você pode brincar com outros hiperparâmetros. É claro que você tem que entender cada um para cada uma das funcionalidades desses hiperparâmetros. E calma, você não vai precisar saber de todos, porque utilizando como default a maioria deles, você já vai conseguir ótimos resultados, como a gente vai ver. Beleza? Então, lembre-se que você pode alterar os hiperparâmetros do modelo. Experimente alterar o metric para Euclidean, e aí você vai ver o resultado. Compara o resultado. Faça isso também, beleza? Faça a sua parte aí também, caro cientista de dados. Bora para frente. Bora construir a nossa máquina preditiva com dados de teste, beleza? Como é que a gente vai fazer? A gente treinou o modelo. Agora que a gente treinou o modelo, pegamos o modelo final, a gente precisa passar novos dados, beleza? Como é que a gente passa novos dados? Com o predict. Então, vou lá, vou pegar o predict, vou colocar os novos dados, né, que é o dados de teste, test data, e vou jogar aqui, ó, em predictions, beleza? Repete, Eduardo, só para ficar mais claro. Pega o nosso modelo final, nosso objeto que a gente criou lá em cima, que é o modelo final, usa a função predict. O que é a função predict? Eu vou pegar dados novos, que a gente colocou no test data, e vou fazer a predição que está no nosso modelo final. Aí ele vai dar novos resultados de y aqui. E aí a gente vai estar guardando esses resultados no predictions, beleza? Beleza, faço isso. Ele fez lá, pegou os dados de teste e viu lá qual é o y de cada um agora. Treinou o modelo, é muito rápido, né? É exatamente isso, beleza? Treinou o modelo, agora a gente vai avaliar. Como que a gente vai avaliar? Aqui a gente vai utilizar a métrica chamada Classification Report. Então a gente vai pegar o label real, que é o valor real, né, da label, e vamos pegar as nossas predições. Então, se o nosso algoritmo previu 1, e a label realmente diz que era 1, aí ele vai falar, opa, beleza, acertou. Se o meu prediction foi 1 e a label era 0, aí o resultado vai falar assim, errou, beleza? É isso que vai fazer essa função aqui. Executa e tá lá, cara. Eduardo, me ajuda a interpretar essa parada aí. Beleza. Nós temos o seguinte, nós temos 10 classes que são os dígitos de 0 a 9, beleza? Nós temos 10 classes que são os dígitos de 0 a 9. Então, olha só, aqui nós temos 3 métricas importantes, a Precision, a Recall e o F1 Score. O F1 nada mais é do que uma média harmônica entre esses dois primeiros. Então, eu vou olhar só para o F1, beleza? O F1 vai dizer o que para a gente, galera? Ele vai falar o seguinte, olha, o dígito 0 a gente acertou praticamente 100%. O dígito 1 a gente acertou 96% das vezes. O dígito 2 a gente acertou 100% das vezes. E por aí vai. O dígito 8 a gente acertou 97% das vezes. Você vê que o nosso algoritmo, ele está acertando muito, beleza? Em dados de teste. Isso significa que o nosso modelo, ele está muito bom, beleza? É assim que a gente vai avaliar a métrica em dados multiclass, tudo bem? É só assim, Eduardo? Claro que não, cara. Deixa eu mostrar uma parada para você. Existe um negócio chamado Confusion Matrix, beleza? Que é uma matriz que permite a gente fazer uma avaliação também, que é o seguinte, olha só que interessante. Então, vamos lá. O que significa essa parada aqui, ó? Presta atenção. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o dígito 2, até o dígito 9, beleza? E aqui também na linha a mesma coisa, do 0, 1 até o dígito 9. Só que aqui é o que a gente previu, beleza? É o que a máquina preditiva previu. E aqui eu vou chamar de GAB, que é o gabarito, beleza? Na vertical é o gabarito. Beleza. Na horizontal os acertos da nossa máquina preditiva. O que significa isso, Eduardo? Significa o seguinte. Quando o dígito era 0, o meu algoritmo previu que era 0 53 vezes. Então, o meu algoritmo acertou todos os zeros. Beleza? Beleza. Quando o meu algoritmo o gabarito era 1, nessa linha aqui, ó, era 1, a minha máquina preditiva errou. O que ele fez aqui? Ó? Ele acertou 54 vezes, mas ele errou 1 e errou 2 vezes. Onde tem 0, significa que a gente não errou, porque fora da diagonal são os nossos erros, beleza? Mostra para mim então os nossos erros, Eduardo. Ó, tá aqui, ó. Era 1, o nosso algoritmo previu que era, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. O nosso algoritmo previu que era 6,
beleza? Nosso algoritmo previu que era 6 aqui nessa linha. Por quê? Porque ó, eu estou vendo aqui, Eduardo, que o meu algoritmo previu que era 1. Outro exemplo aqui, olha só. Aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui era o dígito 4. Ó. O seu algoritmo errou uma vez, não era. Ele previu outro número, beleza? Aqui também, ó, o algoritmo errou algumas vezes. Aqui, ó, no 8, ó, o 8, o seu algoritmo, a sua previsão não previu que era 8. Então, nessa diagonal são os acertos, beleza? E fora da diagonal é onde o nosso modelo errou, beleza? Então, você vê que o nosso algoritmo erra muito pouco. Se você olhar a matriz, está cheia de 0 aqui fora da diagonal. Significa que o nosso modelo está acertando, acertando, acertando e errando alguns gatos pingados. É um excelente trabalho, não é? Beleza? Entendeu como que essas duas avaliações podem ser utilizadas junto aí para avaliar o seu modelo? Beleza, cara? Que massa, Eduardo, que fera. Beleza, Eduardo. Então, acabamos de construir a nossa máquina preditiva. O que é o nosso trabalho a partir de agora? Cara, o nosso trabalho a partir de agora é simplesmente colocar essa máquina para fazer o que ela foi feita. A partir de agora, você vai passar novos dados e o seu algoritmo vai prever se a imagem que você está passando é 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 9, beleza? A partir de agora está lá a sua máquina preditiva. E aí, imagina que você está aí construindo uma solução que vai precisar reconhecer a imagem. Então, você quer reconhecer que aquela imagem tem uma assinatura, beleza? Então, você vai treinar ali as suas imagens com o que tem assinatura e as que não tem assinatura, depois você vai treinar o algoritmo e aí ele vai falar, isso aqui tem uma assinatura, isso aqui não tem uma assinatura. Percebe que você pode colocar esse tipo de algoritmo em vários problemas de negócio, beleza? Então, usa a Cuca para funcionar aí que você vai ver que dá para utilizar esse probleminha simples de visão computacional em resolução de problemas grandiosos, beleza? Então tá bom. O que você vai fazer aqui, Eduardo? Olha só, a partir de agora, eu vou utilizar uma numeração aleatória, que eu vou pegar aqui, ó, 5 números aleatórios que a gente tem aqui nos nossos dados de teste, e aí eu vou fazer uma predição, beleza? Uma nova predição. E aí eu vou printar para você essa predição para que você visualize. É simples assim, beleza? Eu vou executar a célula e aí vou criar 5 dígitos e vou colocar as previsões que o nosso algoritmo fez para saber se a gente está acertando, beleza? Então vamos lá, olha só. Aqui nós temos o seguinte, olha só. Esse dígito aqui, a label, tá aqui, ó, a label é 9 e o nosso algoritmo previu que era 9, acertamos. Esse aqui, ó, a label é 5, nosso algoritmo previu que era 5, então acertamos mais um. Bora para frente. Esse aqui, ó, a label é 0. Nosso algoritmo previu que era 0. Eu acredito que seja 0. Beleza? Bora para o próximo. Tem mais 2. Olha só. A label é 3. E a gente previu que era 3. E realmente, se você olha, é um 3. Beleza? E o outro, a label é 1. E o dígito tá aqui que a gente previu é 1. Massa ou não é, velho? Cara, esse exemplo é muito legal. Está pronto o nosso algoritmo e agora a gente vai treinar com novos dados. E aí, cara, é o seguinte. Aqui eu quero entrar num detalhe que é o seguinte. Como que a gente construiu a nossa máquina preditiva? A gente passou os valores de cada pixel distribuído em 64 variáveis, beleza? Depois, a gente normalizou os dados porque os dígitos cada pixel ia de 0 a 255. Então, a gente normalizou para que o algoritmo KMN conseguisse fazer a classificação, beleza? Então, ó, já fizemos aqui 2 trabalhos. Depois que a gente normalizou, a gente simplesmente passa o algoritmo. Quando a gente recebe novos dados, o que a nossa máquina preditiva precisa fazer antes? A mesma coisa. A gente precisa separar cada uma das 64 variáveis e depois a gente precisa normalizar. E aí depois a gente faz a previsão, beleza? Isso é uma coisa que tem que ficar claro, porque muitas vezes não fica claro. Para que a sua máquina preditiva funcione, para que o seu algoritmo trabalhe, você falou o seguinte, olha, dados, vocês precisam estar desse jeito aqui, normalizados e numa escala de 64 variáveis. Beleza, então quando você recebe novos dados, você tem que fazer a mesma coisa. Tranquilo? Combinado? Então, beleza. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Isso aqui é um novo dígito, um dígito que eu criei aqui, está criado, é um novo dígito. Peguei as escalas lá e saí colocando valores aqui aleatórios para criar um dígito. Beleza? Então, tá bom. Lembra lá que são 64 variáveis. Beleza? Então, tá lá. Cada variável tem a intensidade de preto. Então, criei um novo dígito. Bom, criei lá um novo dígito. O que eu vou fazer agora para prever que dígito é esse? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse novo dígito e tirar da média, né? Vou pegar e vou retirar da média para normalizar. A nossa normalização foi simplesmente tirando da média, né? Então, normalizei pela média. Então, tá lá o novo dígito normalizado. Agora, eu vou fazer o predict. Pego o modelo final, faço o predict nesse novo dígito. Tudo bem? Faço a nova previsão. Beleza? Então,
Está criada lá a nova previsão. Beleza, o que eu faço agora? Eu pego o novo dígito, beleza? Vou fazer o reshape dele aqui ó, de 8 por 8, vou fazer a transformação e vou mostrar para você aqui, para você ver como que ele vai ficar, tudo bem? Executa, ele já fez a nova previsão e mostrou para a gente aqui, está aqui o resultado. Olha lá, eu peguei o dígito era o dígito 6 e o nosso algoritmo previu que era 6. Massa ou não é? Bora fazer mais um? Bora. Vou pegar um novo dígito de novo. Peguei um novo dígito. Vou tirar ali da média para normalizar e vou fazer o predict. Vou fazer o predict aqui de novo. Beleza, fiz o predict, vou jogar o novo dígito aqui dentro na escala de 8 por 8 para você visualizar, beleza? Então, tá lá a nossa máquina preditiva. Previu que era 1 e o gabarito está dizendo que realmente era 1. E se você olhar, é um 1zinho aqui mesmo, né, galera? Fala sério, é ou não é 1? Beleza, cara, que massa, Eduardo. Então quer dizer que a partir de agora eu tenho um template para fazer aqui um trabalho de visão computacional? É claro que tem, cara. Pegue esse projeto, refaça ele, altere os valores e jogue no seu portfólio lá no GitHub. Eu entrego para você aqui no nosso canal no Telegram, que está na descrição desse vídeo. Entra lá, pega esse script prontinho para você que eu estou trazendo para você colocar no seu portfólio no GitHub, porque a partir de agora você já sabe como construir uma máquina preditiva de classificação de dígitos, cara. É exatamente. É isso que eu queria trazer para você no Ciência dos Dados na prática de hoje, cara. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial completo de visão computacional, beginners, né, para iniciantes. E eu espero, cara, que essa aula tenha sido para você um balde de conhecimentos. Sabe por quê? Porque esse é meu objetivo. Eu quero treinar você para fazer essas coisas de uma forma bem simples, com a linguagem bem simples e com mão na massa. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não deixe de entrar lá no Facebook, dar uma curtida, comenta lá o vídeo, fala se você achou legal. Se você não achou, também fala, porque é importante para que eu possa me corrigir, beleza? Pega esse script aqui no link na nossa comunidade no Telegram. Mostra para o YouTube que você gosta de ciência de dados para que eu consiga encontrar outras pessoas que nem você e possa ajudá-las também nessa jornada. Beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo Ciência dos Dados na Prática. Um forte abraço. Tchau, tchau.